Medidas de proteção. Vamos iniciar agora a aula fala do item 18.2, fortificações de campanha. Fortificações de campanha consistem nos trabalhos defensivos realizados quando um ataque inimigo for iminente ou durante a consolidação de objetivo conquistado, como prevenção de contra-ataque, né? Ou seja, sempre que você for fazer uma defensiva ou tomar um ponto de um objetivo, né, onde estava a presença do inimigo, você tem que fazer a fortificação de campanha, né, que são trabalhos ali bem minuciosos. Normalmente compreende na limpeza dos campos de tiro, né, para facilitar ali a trajetória do tiro das armas automáticas, no caso do MAG .50, né, sendo que tiros indiretos como morteiro você não precisa fazer isso. É bom, vale a pena relembrar isso, né, apesar de ser bem óbvio. Escavações de espaldões para as armas e abrigo para o pessoal, né? Claro que você não vai ter você vai fazer uma fortificação de campanha, o pessoal não vai ficar ali em cima do solo preparado para o que der e vier. Não, você tem que ter toda essa preparação de espaldões. Nós vamos ver depois os tipos de tocas que são feitas, né? De um homem para dois homens, os tipos de espaldão, até também abrigo para as armas de tiro indireto. Então tudo isso é importante e faz parte ali do trabalho de fortificação de campanha. A construção de abrigo para órgãos de comando e para instalação de apoio logístico, também compreende. Construção de postos de observações, que também é muito importante numa fortificação de campanha, onde você consegue ver toda a movimentação do inimigo ali, né? E você também consegue, através dessa observação, coletar muitas informações que às vezes até uma patrulha de reconhecimento não tenha conseguido. Então é muito importante também essa construção dos postos de observação. E construção, lançamento e agravamento de obstáculo. Agravamento? Agravamento. Às vezes você tem ali uma linha d'água que você sabe que o inimigo tem que passar por ali. Você vai fazer um agravamento naquilo ali para dificultar a progressão ali da tropa inimiga que vai tentar tomar aquela posição. Construção e lançamento, às vezes, né? Que a gente sabe que hoje está muito limitado, né? Quase 100% proibido a utilização de minas. Mas às vezes você pode fazer um lançamento de um campo minado, desde que esteja todo documentado. Enfim, são exemplos que a gente está usando aqui hipotéticos para ter um entendimento melhor da matéria. Obedecendo ao princípio da continuidade dos trabalhos, as fortificações de campanha normalmente evoluem para construções mais elaboradas denominadas fortificações permanentes. Às vezes o que se iniciou ali de uma maneira bem precária, bem sumária, simples, né, acaba dependendo ali da continuidade do combate, evoluindo para fortificações permanentes. Nós temos exemplos aí lá da cabeça de praia, se não me engano, em Normandia, que até hoje tem aquelas fortificações ali que foram muito bem feitas, né, pelos alemães, né, e que está lá até hoje. Foram coisas bem feitas que hoje faz parte lá da visitação, né, mas que no momento é o quê? Por que surgiu aquilo? Porque eles tiveram tempo hábil para fazer aquele tipo de fortificação. Né? Não só lá, como em outros lugares onde ocorreu a Segunda Guerra Mundial, né? Você vai ver que existem tipos de construções que vão lá, que estão durando através dos tempos. Essas construídas por pessoal especializado, né? Normalmente pelo pessoal de engenharia, quase sempre ficam perpetuadas no terreno, mesmo após o conflito. É o que eu falei agora. Lá em Normandia você vê as casamatas que está lá até hoje, né? E com certeza aquilo ali foi feito por pessoal especializado. O pessoal de engenharia aí, pessoal que está no curso que é da especialidade de engenharia, sabe muito bem, né, o quão é doloroso você fazer um tipo de fortificação como aquela, né, que tem um grande valor, tanto para quem defende quanto para quem ataca depois que você consegue dominar aquilo ali. Podem ainda ser previamente preparadas em tempo de paz ou na guerra, longe da influência da ação inimiga, e inclui, né? Eu estou falando em tempo de paz, ou seja, voltando àquele exemplo de Normandia lá, com certeza aquilo ali foi feito num tempo, eles tinham, não em tempo de paz ou na guerra, mas não havia presença do inimigo para atrapalhar todo o seu projeto e construção. E elas incluem, né, o obstáculo de madeira, concreto ou aço, extensos campos de mina, como eu falei, hoje em dia você está muito limitado. Na nossa realidade, campos de mina hoje a gente sabe que a gente tem problema com isso. A gente tem problema lá no Panamá, em Angola, né, porque não existe uma documentação sobre os campos minados. Mas nível de material, isso ainda faz parte da formação de uma fortificação bem elaborada. Entrincheiramentos permanentes e revestidos,
espaldões reforçados, fossos anticarros revestidos, rede reforçada de arame farpado, né? Desculpa, a gente viu que até no próprio filme, né, tinha aqueles trilhos de trem dentro d'água, e logo quando a pessoa conseguia transpor aquele obstáculo, já dava de cara com arame farpado, ou seja, foi uma das obras, assim, pelo que eu conheço, mais bem elaborada de fortificação de campanha. E postos de comandos e abrigos para o pessoal. Então tudo isso compreende, né, inclui numa fortificação de campanha bem elaborado quando você tem tempo para isso. Os trabalhos de fortificação permanente são mais apurados, exigindo o concurso de pessoal especializado, né, uma redundância nesse conteúdo, enquanto os trabalhos de fortificação de campanha podem ser mais sumários, podem ser executados por qualquer combatente, ou seja, nós fuzileiros temos conhecimento básico para fazer uma fortificação sumária, ali, uma fortificação de campanha, né? Você vai ter ali o teu elemento de sapa, né, que é a tua pá de campanha, e vários outros materiais, como poncho. Você tem conhecimento e capacidade de fazer uma fortificação de campanha, né, que ela é bem simples. Limpeza dos campos de tiro, né? No preparo de posições defensivas, antes do contato com o inimigo, é realizada à frente de cada entrincheiramento ou espaldão a limpeza apropriada dos campos de tiro. Nesse trabalho deve ser observados os seguintes princípios: não denunciar a posição em virtude de limpeza excessiva ou descuidada, né? Então nós temos nessa primeira figura aí, ali aquela primeira aqui de cima, né, onde eu estou passando aqui agora o mouse, aqui é o terreno original, digamos que o terreno não foi alterado ainda com propósito estratégico. Aqui embaixo você pode ver que houve uma limpeza excessiva. O inimigo nunca vai passar no meio dessa clareira, que nós sabemos que clareira, né, é uma área crítica. Ali a gente pode estar canalizando o inimigo ali para bater fogos tanto de armas diretas como .50, mag e também morteiro. Então o cara nunca vai passar aí. Já essa de baixo já está apropriada, por quê? Houve uma limpeza ali, um corte de algumas árvores que, se a gente vê o combatente aqui embaixo, ele limpou visando o quê? O campo de tiro aonde pode ser o provável eixo de progressão do inimigo. Existem árvores fazendo a sua coberta, né? E aquelas que atrapalhavam o campo de tiro, que podem facilitar o inimigo também usar aquela árvore como cobertas e abrigos, foram retiradas. Então aqui embaixo foi o ideal, né? Foi a situação mais adequada na limpeza do campo de tiro, onde você não denuncia assim, de forma, digamos, explícita, né, a sua posição. Em setores organizados para defesa aproximada, efetuar a limpeza até pelo menos 100 metros à frente da posição. Em qualquer caso, deixar uma delgada cortina de vegetação natural para esconder a posição. Foi como ele fez ali. Claro que não era uma delgada, a gente viu ali que era árvore. Mas onde você consegue uma delgada, você coloca. No caso não coloca, você deixa para também quebrar um pouco da silhueta das armas, até a sua posição ali. Isso é muito interessante. Nós vemos aqui, por exemplo, o combatente está à frente de toda a vegetação, ou seja, ele não quebrou silhueta nenhuma, ele está à frente da vegetação e ele praticamente é um alvo fácil. O cano do fuzil está do lado de fora da vegetação, né? Então qualquer observador ali atento, qualquer militar bem treinado consegue detectar a posição dele. Já o de baixo aqui é o mais adequado, tá? Ele está no meio certinho, houve quebra da silhueta da arma, não consegue ver a arma, entendeu? Aqui ele está usando uma luneta, você dificilmente, até olhando para a posição, você consegue perceber que existe uma arma, né, nisso aqui. Apenas um pouco do rosto e um pouco do ombro dele aqui que a gente consegue observar. Então nessas duas figuras, essa de baixo é o certo, né, que foi feito. Ele está entre, né, atrás e entre a cortina natural de vegetação. Nas florestas densas não é aconselhável nem possível a limpeza completa dos campos de tiro. Deve-se, portanto, restringir o trabalho ao desbastamento da vegetação rasteira e à remoção dos ramos mais baixos das árvores maiores. Além disso, deve-se preparar estreitos corredores de tiro para armas automáticas. Ou seja, se você vai estar usando armas automáticas, ou seja, armas de tiros de trajetória densa, de tiro direto, você não tem que ficar cortando árvore numa floresta densa. E sim aquela vegetação rasteira onde você vê que pode atrapalhar a sua visão ali, digamos, 1,80 m, que é a altura básica mais ou menos de um homem, 1,70 m, 1,80 m, dali para baixo você começa a desbastar,
mas não excessivo também, para que o inimigo possa ver que houve uma limpeza ali, houve um planejamento e uma canalização para a sua posição. Então tem que ser uma coisa bem feita. Remover ou desbastar a vegetação densa, pois ela obstrui o campo de... Desculpa, no caso ela obstrui, né, o campo de tiro e não constitui obstáculo apreciável. Se não adianta você limpar tudo e deixar uma mata densa, que é onde não vai oferecer abrigo para o inimigo, mas ele vai ter uma cobertura ali que você não vai conseguir visualizá-lo para efetuar um disparo eficiente. Então nós vemos aqui embaixo que a maneira errada, que ele limpou, passou a motosserra aqui, limpou todo mundo, deixou um corredor. Acho que o mais despreparado das tropas nunca passaria nesse caminho, porque ele sabe que isso aqui está sendo canalizado, é uma coisa bem amadora mesmo. Já aqui embaixo, nessa aqui de baixo é o certo, ele tirou toda a mata rasteira, aqui, ou seja, abaixo de 1,80 m ele fez com cuidado limpar, para que ele pudesse pelo menos visualizar o eixo de progressão da tropa. E o militar, por mais cuidadoso que ele seja, ele vai ter dificuldade em identificar essa remoção aqui dessa mata densa e rasteira. Então esse de baixo aqui é o ideal para se fazer uma limpeza de terreno quando você tem uma mata densa, né? Ceifar as plantações de cereais e campos de feno ou queimá-los, se maduros ou secos, caso isto não revele a posição. Geralmente uma posição organizada, isso é possível antes do contato com o inimigo, né? Aquelas plantações de soja, plantações de cana-de-açúcar, a gente vê muito ali naquela área ali de Itaoca, né? Aquelas plantações de cana-de-açúcar. Quando há tempo hábil você fazer isso, você pode fazer, mas faltando alguns dias para o inimigo passar, você ir lá e queimar, ele vai saber que aquilo ali houve uma preparação do terreno que às vezes está forçando, né, a canalização da sua tropa ali. E ele vai saber que se passar ali vai ser caixão e vela preta. Remover a vegetação cortada para locais onde não propicie cobertas para o inimigo, nem denuncie a posição. Até essa vegetação que é retirada, ela tem que ser tirada ali falando de uma maneira grossa, assim, bem grosseira, ela tem que ser retirada do teatro de operações, aonde vai ter a posição do inimigo, até onde vai ter as suas próprias posições, porque isso no futuro pode te atrapalhar e pode transformar uma arma contra você. Se você pega uma plantação de cereal, corta e não queima e coloca próximo a uma posição aonde você vai um dia deixar sua reserva, o inimigo joga uma munição incendiária ali, ele pode acabar com todo o seu planejamento tático. Então isso também é muito importante. Antes de efetuar a limpeza dos campos de tiro, fazer uma cuidadosa avaliação do vulto de trabalho que pode ser feito dentro do tempo disponível. Então tudo isso, no caso de organização do terreno, fortificação de campanha, limpeza de campo de tiro, tudo tem que ter, antes disso, um planejamento. A gente não faz nada sem ter um planejamento. A gente sabe que planejamento é flexível, mas ele tem que existir. Não adianta você olhar e falar, vou fazer. Não. Que vulto que isso vai causar, né? O que isso pode atrapalhar, né, a tropa amiga? O que isso pode dificultar para o inimigo? Então isso tudo tem que ser levado em conta antes de iniciar a limpeza dos campos de tiro. Essa estimativa muitas vezes determina a natureza e a extensão da limpeza a ser realizada, pois numa limpeza de campos de tiro que não possa ser completada, pode dar ao inimigo melhores abrigos e cobertas que o terreno com sua feição natural. Foi o que eu falei. Às vezes você acha que está atrapalhando o inimigo e você, no curto e médio prazo, pode estar fazendo aquilo ali voltar contra você. Vamos falar agora sobre espaldões, que é o item 18.2.2, né? Espaldões para metralhadora. Há dois tipos de espaldões para esta arma, o ferradura e os duas tocas. Como posição de tiro, o tipo duas tocas apresenta menor flexibilidade que o outro, né? O outro que a gente está falando é o ferradura. Entretanto, devido à sua maior facilidade de construção e maior resistência à passagem de carros de combate, geralmente este é o preferido. Este é o quê? Este que eu estou falando é o ferradura, ele é melhor utilizado para passagem de carro de combate do que o duas tocas, né? Já me perguntaram sobre essa definição aqui, o português ele está meio, para quem não tem muita facilidade em leitura, às vezes a pessoa confunde, né? Mas ele está dizendo que o duas tocas ele tem menor flexibilidade, né? Entretanto, devido à sua maior facilidade de construção e maior resistência à passagem de carro de combate, geralmente é o preferido. Espaldão tipo ferradura, vamos ver agora sobre ele. Coloca-se a arma em posição pronta para o tiro. Primeiramente, a guarnição faz uma escavação rasa, né? No caso ali de 2,20 por 1,60 e 15 de profundidade, aproximadamente.
com o lado maior perpendicular provável à direção do ataque do inimigo. Ou seja, os 2,20 ali você vai ficar de frente para o eixo de progressão do inimigo. A terra escavada é depositada em volta formando um parapeito, né? Você, às vezes, a terra que você vai utilizar ali para facilitar depois no apoio da arma, até para você fazer uma observação com binóculo, o parapeito ele é muito eficiente. Então nós temos aí uma imagem, uma elevação, né? Uma vista de cima e uma vista lateral direita do espaldão tipo ferradura. É tipo ferradura porque ele tem esse formato de C aqui, ó, que faz lembrar assim uma ferradura, né? Então aqui está algumas dimensões. O manual ele não dá muito uma alta definição desse desenho, mas a gente consegue observar bem, né, algumas dimensões. Um parapeito em toda a volta da espessura, que tem que ter 90 centímetros. Está vendo aqui esse lado maior, onde tem 2,20 metros de comprimento, está voltado para o inimigo. E o outro lado aqui, que tem 1,60 m, né, ele está na parte lateral aqui, no caso ele é a largura, né? Então é um tipo de espaldão bem utilizado para tipo de armas, para esse tipo de arma automática. O espaldão é completado pela escavação de uma sapa em forma de ferradura, né? Isso aqui que a gente está vendo. Com 60 centímetros de largura, acompanhando as faces laterais e posterior da escavação inicial. Ficando uma massa de terra da altura do peito na parte central, na frente do espaldão, que servirá como plataforma da arma. Ou seja, a gente vai cavar e aproximadamente essa altura que a gente está vendo aqui, que vai ficar na altura do peito, né? Isso aqui está mais na altura da cintura do combatente, onde você vai colocar a arma. A terra escavada é amontoada em torno do espaldão, completando o parapeito até pelo menos 90 centímetros de espessura. Esse manual ele é muito específico em relação a esse tipo de coisas. Às vezes até sacal a gente fica lendo isso. Mas é bom porque a gente sabe que a prova existe muitos dados numéricos para essa prova. Então a gente tem que passar por isso, tá? Voltando, a terra escavada é amontoada em torno do espaldão, completando o parapeito até pelo menos 90 centímetros de espessura e suficientemente baixo para permitir o tiro em todas as direções. Ou seja, o parapeito ele não pode ser mais alto do que o cano da arma, porque senão, se o inimigo vir no flanco direito ou esquerdo, já era. Se eu der um tiro no parapeito, vai voar terra, pode voar estilhaço de pedra no camarada ou então até para cima de você, e aí ele não vai ter razão da existência desse tipo de espaldão. Continuando ainda sobre o espaldão tipo ferradura, ele diz que esse espaldão protege contra tiro das armas portáteis e contra estilhaço de granadas ou bombas, né? Em terreno firme proporciona proteção contra ação de esmagamento dos carros de combate. Dizendo aqui, ele diz que se você colocar troncos na espessura de 20 centímetros de diâmetro sobre toda a parte longitudinal, né, você vai facilitar para que você não seja esmagado pelo carro de combate, né? Ele aumenta a resistência. Ele é tipo ferradura porque o carro de combate passando por ele não vai conseguir pegar toda a sua extensão. A lagarta não vai pegar. Então você colocando esses troncos de 20 centímetros de diâmetro aproximadamente, colocando na parte longitudinal dele, você facilita uma maior resistência, né, do solo, para que você não seja esmagado pelo carro de combate. Quando os carros de combate estiverem a ponto de passar sobre a posição, a guarnição vai pegar a arma e vai fazer o quê? Vai descer essa arma para dentro do espaldão e vai agachar, né, e vai deixar o carro passar por cima. Com isso você não vai ser nem esmagado e nem vai prejudicar a arma. Agora o espaldão tipo 2 tocas. Esse espaldão consiste em 2 tocas para um homem junto à posição da arma. Para demarcá-la é feito primeiro um desenho, você faz um desenho no terreno, como se tivesse feito ali uma matriz, né? E você vai colocá-lo direto na posição na direção principal de tiro. À direita desse traço é cavada uma toca para o atirador. À esquerda e a 60 centímetros à frente da toca do atirador é cavada uma outra toca para o municiador. Ou seja, esse espaldão de 2 tocas, ela é um para o municiador e o outro para o atirador. Está em um modelo, né? Nós podemos ver ali. Um está 60 centímetros à frente do outro. Se a gente parar para analisar, se houver mudança na posição de tiro, o espaldão ele vai ser utilizado ainda. Apesar de você ter ali aquela profundidadezinha ali para ele sentar e colocar o joelho no chão, o pé no chão, nada impede de eu colocar o tripé. Ele pode ter mudanças ali
complementares e suplementares ali naquela posição, né? Então ele é bem prático, né? Sem contar que você ali não vai ficar sozinho dentro do espaldão. Bem, com isso nós terminamos essa aula e até a próxima.